Boa noite, paz seja com todos. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos. Mais uma vez, aquele exército de sempre, Clara, Diana, Sofia, Vazinha tá ali, Dona Hilda. E hoje a gente está aqui também com a Lauredi, irmã da Diana, e com a Rebeca também cultuando a Deus conosco. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo ele possa estar guiando cada um de vocês, guiando cada um de nós, sempre para a palavra de Deus, sempre para a vontade de Deus. E que o Espírito ele possa encontrar em nós, no nosso coração, a disposição para obedecer às direções dele, obedecer às direções da palavra. Amém? Eu quero ministrar uma palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, olha. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu a um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaremos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Amém? Agora eu quero ler lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Que diz assim: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta suas próprias dificuldades. Amém? Mas a gente tem vivido nesses últimos dias, nesse momento de crise, não só na saúde, mas também uma crise econômica que tem se estabelecido na vida de muitas pessoas. E a gente tem percebido já pessoas perdendo emprego, pessoas passando por algum tipo de necessidade. Então eu quero que essa palavra ela venha de encontro realmente aos nossos corações, porque esse é o momento de nós começarmos a confiar e a dependermos totalmente de Deus. Como cristão, já faz parte da nossa personalidade confiar e depender de Deus. Mas quando eu falo aqui em confiar e depender dentro desse contexto que a gente está vivendo, a gente está falando de uma confiança total e de uma dependência total. Sabe aquilo que eu costumo dizer lá na igreja, de plano B? Aqui não tem um plano B. Nessa situação que a gente está vivendo, ou é Deus, ou é Deus. Porque se você sair do Brasil e for para a Europa, você vai encontrar a mesma situação. Se você for para a América, você vai encontrar a mesma situação. Se você for para a Ásia, para qualquer outro continente do mundo, você vai encontrar a mesma situação. Ou seja, não tem para onde correr. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus.
ou você descansa no Senhor, ou você entra em desespero, entra em colapso. A gente tem visto falar em colapso na saúde, e tem muita gente que está entrando em colapso emocional, com toda essa situação que tem vivido. E aqui, irmãos, quando a palavra de Deus, ela vem nos falando dessa provisão de Deus, a gente entende que é aqui que está a nossa fonte. É aqui que está o nosso recurso. É aqui, nessa palavra, que está a nossa prosperidade. Nós lemos aqui um fato que aconteceu, não é uma parábola, não é algo inventado. É um fato que aconteceu, onde Jesus estava pregando em um lugar, e a Bíblia diz que lá tinha 5.000 homens. Em algumas traduções, na verdade, nos outros evangelhos, diz que tinha cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E a Bíblia diz que aquele povo ficou ali o dia todo ouvindo Jesus pregar, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e que Jesus se compadeceu daquele povo. E ele disse para os discípulos o seguinte: nós não podemos mandar esse povo embora sem comer, porque o caminho é longo. E ali, irmãos, os discípulos falam assim: Senhor, mas como que a gente vai alimentar tanta gente? A gente precisaria de muito dinheiro e a gente não tem. O que nós temos aqui, na verdade, o que se tem aqui é um garoto, um adolescente, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tamanha multidão? A Bíblia diz que Jesus fala com os discípulos: traz para mim esses 5 pães e esses 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus pega esses 5 pães e esses 2 peixes e ele abençoa. Ele dá graças a Deus por aqueles 5 pães e por aqueles 2 peixes, e que após ele dar graças a Deus por aquela provisão que tinha em mãos, a Bíblia diz que os discípulos começam a repartir aqueles pães e aqueles peixes. E quando eles começam a repartir ali, Deus começa a operar um milagre de provisão através daquilo que eles tinham em mãos. E ali, irmãos, através daquela provisão, a Bíblia diz que todas aquelas pessoas foram alimentadas e ainda sobrou cerca de 12 cestos, cheios de pães e cheios de peixe. Como você explica isso? Como que isso é algo que ao olho natural pode ser explicado? Não pode ser explicado ao olho natural. Isso só pode ser explicado através da fé. E é isso que eu quero falar nessa noite. Irmãos, a fé, ela parte de um princípio de você exercer aquilo que você tem. A Bíblia diz que Deus, ele repartiu uma porção de fé igual para cada um de nós. Agora, cabe a mim, cabe você desenvolver essa porção de fé. Deus, ele não dá mais fé para um ou mais fé para outra. Deus, ele dá a mesma porção de fé para todos nós. Mas à medida que nós vamos exercendo a nossa fé, essa fé vai crescendo. E quanto maior sua fé cresce, mais você consegue atrair milagres de Deus. Mais você consegue atrair provisões de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o segredo para nós alcançarmos as coisas que precisamos de Deus é através de quê? Da fé. A fé alinhada à obediência à palavra, ela começa a mover o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não tinha, aos olhos humanos, condição de se alimentar tanta gente. Mas a Bíblia diz que com uma pequena porção de 5 pães e 2 peixes, Deus fez isso. Jesus fez isso. Ele alimentou todas aquelas pessoas. E por que eu estou te dizendo isso, irmão? Porque talvez você está preocupado com o que você tem em caixa e com o que você tem para pagar. Mas eu quero te dizer que não importa a quantidade que você tem, mas se a quantidade que você tem está sendo abençoada por Deus. Porque a multiplicação, ela não vem do seu esforço, ela não vem da sua faculdade, ela não vem da força do seu trabalho. Tudo isso são princípios que Deus usa para nos abençoar, mas a fonte não é isso. A fonte, ela está em Jesus. A sua faculdade, o seu trabalho, nada disso vale, nada disso, irmãos, vai ter alguma utilidade se Deus não estiver abençoando isso. Se Deus não estiver abençoando o seu trabalho, se Deus não estiver abençoando a sua fonte de recurso.
Tem muita gente preocupada em férias coletivas, como que vai ser quando voltar, e se mandar embora, e se não mandar embora, e se reduzir o salário. Irmãos, eu quero trazer uma palavra de ânimo no seu coração nessa noite. Confia na palavra de Deus, sabe? Descansa seu coração em Deus. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Nós lemos aqui, o dia de amanhã, ele traz o quê? O seu próprio mal. Olha o que a Bíblia fala aqui, já em Mateus 6,33. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Nessa tradução que eu estou usando, eu gostei muito disso. Põe em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. O que Deus quer de você? O que Deus quer da sua vida? E tem muita gente que está pondo em primeiro lugar as preocupações, pondo em primeiro lugar as riquezas, pondo em primeiro lugar o casamento. Mas a Bíblia diz, olha, põe em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Isso é muito importante, saber o que Deus quer. Você sabe o que Deus quer de você? Isso é muito importante a gente saber. Porque não adianta só fazer a obra, mas você tem que fazer o que Deus quer que você faça. A Bíblia diz que Deus chamou cada um de nós para algo. A Bíblia diz que Ele deu dons aos homens. Ele chamou alguns para os apóstolos, outros para os profetas, mestres e assim sucessivamente. E Deus fez isso com um propósito, de edificar a igreja dele aqui na terra. Então não adianta eu fazer, mas eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E quando eu começo a fazer aquilo que Deus quer que eu faça, a responsabilidade é toda de Deus. Alguém me perguntou assim, semana passada, pastor, nós vamos voltar com os cultos presenciais? E eu falei, olha, por enquanto não. Sabe por quê? Porque a palavra que Deus nos deu era que era para parar por enquanto. Não era para entrar na desobediência de fazer esses cultos presenciais. E aí eu falei com a irmã o seguinte, olha, a gente vai ficar firme nessa palavra que Deus nos deu, porque enquanto nós estivermos andando na obediência da palavra, a responsabilidade é toda de Deus. Mas na hora que eu saio da obediência da palavra, que eu começo a fazer do meu jeito, aí eu estou por minha conta. Eu falei com ela, eu não quero ficar por minha conta, eu quero ficar por conta de Deus. Eu quero andar na obediência da palavra ali juntamente com a igreja, para que nós venhamos ali verdadeiramente estar resguardados por Deus. Porque aí Deus vai ter o compromisso de nos guardar. E isso, irmãos, a obediência, a palavra, aquilo que Deus quer, alinhado com a fé, é o que move a mão de Deus a nosso favor. A Bíblia, irmãos, conta um caso que aconteceu de uma mulher, a famosa mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mulher tinha 12 anos que ela tinha uma enfermidade, uma hemorragia que não cessava. A Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Jesus. Eu gosto muito disso, quando a Bíblia fala, e ela ouviu falar de Jesus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, o que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar que Jesus curava, ela ouviu falar que Jesus ressuscitava, ela ouviu falar dos milagres de Jesus, e aquilo gerou fé no coração dela. E por ela ter ouvido falar de Jesus, daí a importância de nós como igreja nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias, porque a fé, ela vem pela palavra. Daí a importância, irmãos, de nós mantermos o gerador de fé no nosso coração ligado todos os dias. Se você não é uma pessoa praticante da palavra, uma pessoa ouvinte da palavra, o seu gerador de fé, ele está nas últimas. E na hora que você precisar de exercer fé em alguma situação, como nós estamos precisando de exercer fé nesse momento de pandemia, você não vai ter fé suficiente. Você pode morrer espiritualmente e você pode morrer fisicamente. Por quê? Porque está faltando fé. E a fé, ela é gerada através do ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus, aquilo gerou fé. E aí, irmãos, quando a fé é gerada, a oportunidade aparece. E quando a oportunidade aparece, aquela fé que foi gerada, ela começa a ser colocada em ação. Você tem que colocar ela em ação. Porque ela já foi gerada, ela está guardada ali para um momento específico. A Bíblia diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus, ou seja, a fé foi gerada.
Só que aconteceu algo. Jesus passou pela cidade que aquela mulher estava. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela começou a se arrastar no meio da multidão para chegar perto de Jesus. Ela começou a colocar em ação a fé que ela já tinha ouvido, a fé que tinha sido gerada no coração dela pelo que ela tinha ouvido de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha uma hemorragia constante, ela estava fraca, e a Bíblia diz que ela foi arrastando no meio da multidão. E a Bíblia diz que com muito esforço, ela chega até Jesus e ela toca na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, isso é muito tremendo. A Bíblia diz que imediatamente Jesus para tudo e fala: quem me tocou? Quem me tocou? E a multidão apertava Jesus ali. E os discípulos, irmãos, eles viram para Jesus e falam assim: Jesus, como que nós vamos saber quem te tocou se está todo mundo te tocando? Se está todo mundo te apertando, né? Quem me tocou, Jesus falou. O discípulo falou: como nós vamos saber? A multidão te aperta. A Bíblia fala isso, que a multidão apertava Jesus. Você tinha muita gente encostando em Jesus. Mas aí Jesus vira e fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. De mim saiu cura. E a Bíblia diz que aquela mulher que tinha ouvido falar de Jesus, que gerou fé no coração, que se arrastou até Jesus, quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher ela foi curada daquela hemorragia. Que imediatamente aquela mulher, o sangue cessou, parou de jorrar. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher. Eu gosto muito disso, que Jesus vira para aquela mulher e fala assim: mulher, eu te curei. Não é isso? Não. Não é isso que Jesus fala para ela, não. Jesus fala assim para aquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. A tua fé. Muitas pessoas tocavam em Jesus, mas somente uma pessoa conseguiu extrair cura. Somente uma pessoa conseguiu extrair poder imediato de Jesus para a cura. Qual pessoa? A pessoa a qual teve fé. A pessoa a qual Jesus encontrou fé. É por isso, irmãos, que tem muita gente que está dentro das igrejas, mas não tem vivido o sobrenatural de Deus, porque não é só tocar em Jesus, não é só apertar Jesus, mas tem que tocar Jesus com fé. E a fé, ela vem através da palavra, através da obediência a essa palavra, através de cumprir essa palavra. Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas ali, irmão, Jesus estava mostrando para aquele povo o seguinte: ele era o provedor daquelas pessoas. Não era o tamanho da conta bancária, não era o tamanho da casa, não era o ano do carro, mas era ele que iria prover, era ele que iria cuidar, era ele que iria sustentar aquelas pessoas naquele momento ali. E é isso que Jesus fez ali. Ele pega os 5 pães, os 2 peixes, e ele ergue os céus, ele dá graças a Deus, ele abençoa. Então, mais uma vez eu te falo, não é o tamanho do seu salário, não é a situação que você está vivendo, mas é se o que você está vivendo tem a bênção de Deus. Isso é importante. Colocar a bênção de Deus em todas as coisas. Pedir Deus que abençoa, sabe? Viver em obediência à palavra ali. Gerar fé no teu coração através da palavra. Crer nessa palavra viva e verdadeira no nosso coração. Essa palavra que vai produzir os frutos que nós precisamos. A Bíblia fala sobre os frutos da fé. Essa palavra, ela gera esses frutos da fé para a nossa vida. Sabe, irmão? Mateus 6, 33 e 34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Viva um dia de cada vez. Sabe? Você que está em casa de quarentena, você que está de férias coletiva, esquece as preocupações do amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu me lembro, eu já contei isso aqui em uma das nossas pregações, que numa semana estava tudo normal, né? A gente estava bem, nós, graças a Deus, trocamos o nosso carro numa semana, e estava tudo tranquilo. E quando foi na segunda-feira, as coisas virou. Entrou quarentena, entrou vírus no Brasil e
tudo parou no Brasil, uma semana estava normal, na outra semana tudo mudou. Por quê que essas coisas acontecem? Então, se eu não sei o que vai acontecer na próxima semana, para que eu vou ficar sofrendo hoje? Eu vou confiar em Deus, sabe? Eu vou confiar em Deus, que da mesma forma que mudou para pior, vai mudar também para melhor, sabe? Porque Deus, ele está no controle. E eu tenho que compreender que quando eu tenho uma aliança com Deus, essa aliança ela é formada através de sangue, através do sangue de Jesus. E quando nós temos uma aliança com Deus ali, Deus, irmãos, ele é fiel a essa aliança. Sabe? Deus, ele é fiel a essa aliança. Mesmo que o leão fique rugindo, né? Mesmo que ele fique ao derredor como um leão rugindo, como a Bíblia diz, querendo te assustar, querendo te afrontar, você tem que entender que você é um aliançado, que você tem uma aliança de sangue com Deus, e por causa dessa aliança, Deus tem um compromisso de cuidar de você, de cuidar da tua casa, de cuidar da tua família. Deus tem um compromisso de cuidar do teu sustento, porque nós estamos debaixo de uma aliança com o Senhor. É a mesma aliança que Deus tinha com o povo de Israel lá no Egito. A Bíblia diz que Deus mandou as 10 pragas ali no Egito. A Bíblia diz que na casa dos egípcios abria-se as torneiras e saía sangue. Na casa dos hebreus saía água. A Bíblia diz que tinha rãs no palácio de Faraó e em todas as casas dos egípcios, mas na casa dos hebreus não tinha rãs. Ou seja, todas as pragas que Deus mandava sobre o Egito, o povo de Deus não era atingido. E onde que estava o povo de Deus? No Egito, no lugar das pragas. Porque às vezes a gente fica pensando, mas eu estou no meio de toda a situação, irmão, a gente está no meio da situação, mas nós somos diferentes. E o que nos faz diferente? A aliança que temos com Deus. A Bíblia diz que na última praga no Egito ali, Deus ele manda que os hebreus, que o povo dele, comesse a Páscoa, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da casa. E quando o anjo da morte passasse, a casa que ele visse a marca do sangue, a Bíblia diz que o anjo ia passar direto. E não ia ter morte na casa de quem tinha a marca do sangue, porque o sangue simbolizava uma aliança ali que o povo tinha para com Deus. E hoje nós temos essa aliança de sangue através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a marca da nossa aliança para com Deus. Então pode vir as pragas, pode vir a peste, mas nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus é que nos protege. Essa aliança com Deus é que nos faz confiar que Deus está cuidando de nós. Então, irmãos, vamos ter as precauções que a gente tem que ter, mas não vamos entrar em pânico e vamos confiar naquilo que a aliança está falando. Toda aliança, ela tem os seus termos ali no contrato. Todo contrato que você firma com alguém tem as cláusulas ali. E nesse caso aqui, as cláusulas do nosso contrato para com Deus é aqui, ó, é a palavra. Então nós vamos ser fiéis às cláusulas desse contrato, às cláusulas dessa aliança, e Deus ele vai fazer a parte dele. E qual que é a nossa parte? Crer, confiar e obedecer. Enquanto nós estivermos aqui, crendo e obedecendo essa palavra, você pode ter certeza que Deus está fazendo a parte dele na aliança. Você pode ter certeza que Deus ele não vai falhar na parte dele. Ele nunca falhou. Desde Gênesis, desde o Éden, Deus nunca falhou no cumprimento dele nas alianças. Sempre foi o homem que falhou. E o homem sempre arcou com as consequências da sua falha na aliança. Mas vamos ser diferentes nessa geração. Nós estamos aqui na era da igreja. Nós estamos aqui no tempo da graça. Nós estamos debaixo da aliança de sangue, a aliança de Jesus. E a Bíblia diz que essa aliança que nós estamos, ela é superior a todas as outras alianças que Deus já fez com o povo dele. Então, irmão, se ela é superior, você pode ter certeza que os benefícios dela também é superior. Então, nós vamos continuar crendo. A nossa aliança é que vai nos garantir o nosso sustento, a nossa aliança com Deus. É que vai nos garantir os nossos livramentos. É que vai garantir a nossa cura. A aliança que nós temos com Deus. Então que sejamos fiéis a essa aliança. Em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus para ativar a fé no teu coração agora. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa, de cada família, Pai, que me ouve através dessa transmissão. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor, Deus, venha agora e mova o coração de cada pessoa, Pai, para se voltar ao Senhor. Mova, Pai, o coração de cada pessoa a exercer fé. Mova o coração de cada pessoa, Pai, a buscar o conhecimento da Tua palavra, que é o que gera fé no nosso coração. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor sustente, Pai, financeiramente, espiritualmente, Pai, cada pessoa que me ouve, Senhor, e que no nome de Jesus, ó Deus, a bênção do Senhor seja estabelecida em cada lar, seja estabelecida em cada família. Eu profetizo provisão financeira em nome de Jesus sobre a vida de cada pessoa agora. Eu profetizo recursos financeiros, recursos materiais chegando em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor é dono do ouro e da prata, Pai. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome, Pai. O Senhor nunca permitiu que os seus passassem, Pai, a necessidade. Por isso eu declaro essa palavra em nome de Jesus, na casa de cada hebreu, na casa de cada pessoa que me ouve agora, Pai. No nome de Jesus eu profetizo recursos financeiros chegando. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo essa pessoa que é autônoma, que trabalha por conta própria. O Senhor provendo clientes, o Senhor provendo, Pai, o recurso que essa pessoa precisa. Eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa que está em férias coletiva, que está trabalhando, Pai, mas de uma forma limitada, eu profetizo em nome de Jesus que essa pessoa não vai perder o seu emprego, porque a aliança nos garante, Pai, que o Senhor está cuidando, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Eu declaro, Pai, que tudo aquilo, Deus, que nós temos adquirido, Pai, compromissos financeiros que fizemos, Pai, de algum bem que compramos, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai honrar cada um desses compromissos por causa da aliança. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que não vai faltar para pagar nenhum boleto. Não vai faltar, Pai, para pagar nenhuma conta. Não vai faltar, meu Pai, para que o pão nosso de cada dia seja todos os dias em nossa mesa. Mas não qualquer pão, Pai, mas o melhor dessa terra, que foi o que o Senhor disse através do profeta Isaías, que se nós quiséssemos e ouvíssemos, comeríamos o melhor dessa terra. Eu creio nessa verdade, Pai, por causa da aliança. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em aliança com o Senhor. E é a aliança, meu Pai, aleluia. É a aliança que temos contigo, meu Deus. É que nos garante provisão, é que nos garante cura, é que nos garante livramento, Pai. A aliança do Senhor para conosco através de Cristo Jesus, daquela cruz do Calvário, quando Ele ali se entregou naquela cruz, quando o sangue dele foi derramado, quando o cordeiro foi imolado naquela cruz, meu Pai, ele levou sobre ele toda a maldição da lei, ele levou toda a miséria, ele levou toda a enfermidade, ele levou todo o pecado sobre ele levou todas as nossas dores. Satanás não tem mais legalidade de nos acusar, porque a Bíblia diz que Jesus, ele pagou o preço da promissória que o diabo tinha contra nós com o teu sangue. A dívida já foi paga e o que nos cabe agora é sermos gratos a Jesus, sermos gratos ao Senhor, vivenciando essa aliança, vivenciando a justiça de Deus em Cristo Jesus, através, ó Pai, de Jesus. Nós somos reconciliados contigo, nós temos uma aliança, Pai. Eu oro agora em nome de Jesus, Pai, não que o Senhor precise de ser lembrado, Pai, mas eu oro em nome de Jesus, Pai. A cruz, a mancha de sangue na cruz, é o símbolo da nossa aliança, Pai. A aliança de sangue que o Senhor tem para com a tua igreja. A aliança de sangue, Deus, que o Senhor fez conosco, Pai. Quando o Senhor entregou Jesus naquela cruz, a cruz está manchada de sangue, da mesma forma que a casa dos hebreus estava manchada de sangue quando o anjo da morte passou.
E é por isso, Pai, que nós cremos que estamos em segurança, porque assim como o Senhor manteve os hebreus em segurança, o Senhor mantém a igreja em segurança hoje. A igreja ela está segura por causa da aliança que temos com o Senhor. A aliança de sangue, a aliança verdadeira. Eu profetizo em nome de Jesus que onde essa palavra chegar, seja, Pai, através da internet, de qualquer outro meio de comunicação, que as pessoas sejam lembradas da aliança que temos contigo. A aliança de sangue, a aliança que nos garante, Pai, que vamos passar por essa situação, providos de qualquer situação pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a casa de cada igreja agora. Abençoa cada família que me ouve, cada vida que me ouve, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cada cristão nessa terra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, creia nessa verdade. Creia que você tem uma aliança para com Deus, amém? E que Deus tem uma aliança contigo, em nome de Jesus. Quarta-feira, nós vamos ter mais culto, nós vamos estar pregando novamente. Não perca a essência de culto na sua casa. Pegue os dias de culto, domingo e quarta-feira, reúna a sua família, faça o seu culto, ore a Deus, cante louvores ao Senhor, ouça a palavra que está sendo ministrada para gerar fé no seu coração. Não deixa que a falta de estar reunido presencialmente como igreja apague essa essência de adoração na sua vida. Culto significa exaltar aquele que é digno. Então, que você continue vivendo essa essência de culto. E quarta-feira, 8 horas da noite, nós vamos estar reunidos novamente, adorando a Deus, cultuando a Deus e trazendo a mensagem de fé para o nosso coração, vinda da parte de Deus, através da direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.